Oi, meu nome é Santiago, eu sou bolsista de eletricidade de vocês e esse é um vídeo para resolver a lista 6. Vou começar com o exercício número 1 aqui da lista, que diz assim: um condutor é atravessado por uma corrente elétrica que faz passar em 300 coulombs por minuto. Qual a intensidade da corrente elétrica? Bom, uma dica que eu dou para vocês é, independente do exercício, sempre começar anotando as informações que ele dá no enunciado. Então, vamos vir aqui. A gente sabe que ele nos dá o quê? Que é 300 joules. E fala que é por minuto, ou seja, então é 60 segundos, que é o nosso tempo. Que é 60 segundos. Temos, então, a nossa fórmula. Delta Q sobre delta T. Sempre vamos ter duas variáveis e tentar achar uma terceira. Ou a gente vai ter a carga, ou o tempo, ou a corrente, alguma, daí sempre vai ter duas e vai ter que achar uma. Aqui no caso a gente tem a carga, o tempo e que é a corrente elétrica. Bom, voltando aqui. Vai dar 5 amperes. Desculpa aqui. A minha letra aqui tá fora. 5 amperes. Nunca esqueça de botar a unidade de medida. Isso é importante, na prova eles cobram bastante isso. Unidade de medida do que vocês estão calculando. Bom, vamos para a questão número 2 então. Em uma lâmpada percorrida por uma corrente de 2 amperes, bom, já temos a corrente, então vamos anotar. Sempre anotando todas as informações que eles nos dão. Pega um ladinho da folha, assim, sempre faz isso, é essencial para resolver as questões. Fica muito mais fácil dessa maneira. Uma corrente de 2 amperes. Qual a quantidade de eletricidade que entra por um dos polos em 1 minuto? Bom, nesse caso aqui, ele quer que a gente não sabe, e nos dá o tempo novamente. 1 minuto, que equivale a 60 segundos. Por que passar de minutos para segundos? Porque no sistema internacional, a unidade de medida de tempo é segundos, assim como o tipo de corrente ampere, etc. Vamos, 60 segundos. Vamos recorrer àquela mesma fórmula. Corrente é igual a variação por valorização de tempo. Substituindo, teremos que 2 amperes é igual a variação da carga por 60 segundos. Passamos para lá, multiplicando para achar o quê? Então teremos que delta Q, teremos que delta Q é igual a 2 vezes 60, delta Q igual a 120 coulombs. Certo? O que mais ele pede? Qual a quantidade de eletricidade que entra por um dos polos? Qual a quantidade de elétrons? Ele também pede a quantidade de elétrons aqui. Bom, chegamos que temos 120 coulombs, certo? Já apresento para vocês apenas uma fórmula. Agora, existe outra fórmula que eu acho que vocês já devem ter visto. Os professores já devem ter ensinado essa matéria para vocês, né? Que é Q igual a N vezes E. E vai ser sempre um valor fixo. Então, equivale a 1,6 vezes 10. Deixa eu pegar esse lado aqui já. 10 na menos 19. Certo? Então, E vai ser sempre um valor fixo, independente. 1,6 vezes 10 na menos 19. Bom, temos que Q, a gente já tinha achado que Q era 120. Pode ir ali, mas a gente lembra. 120. Bom, 120 coulombs igual a N vezes 1,6 vezes 10 na menos 19. Passamos para cá dividindo. Então vamos ter que N é igual
a 120 divididos por 1,6 vezes 10 na menos 19. Isso vai dar igual, deixa eu olhar uma colinha, 7,5 vezes 10 na 20 elétrons. Me perdoe a letra, mas é o que eu tenho a oferecer. 7,5 vezes 10 na 20 elétrons. Essa é a nossa resposta do exercício número 2. Eu não sei qual é as fórmulas que os professores deram para vocês, não sei aonde na matéria vocês estão. Então eu vou anotar aqui em cima as fórmulas que eu lembro dessa matéria para vocês. A secção normal de um condutor é atravessada pela quantidade de carga, aí nos dá o valor da carga, aqui, igual a 6 vezes 10 menos 4. Bom, tá. Carga de 6,10 na menos 4. No intervalo de tempo de 1,5 vezes 10 na 2 segundos. Bom, nos dá a variação do tempo também, que é 1,5 vezes 10 na menos 2 segundos. E tudo. Então, vamos esquecer das unidades de medida, por favor. Aí eles nos perguntam: qual a intensidade da corrente elétrica que atravessa essa secção? Bom, então eles querem o I. Vamos utilizar essa fórmula porque temos que, achamos I. Bom, vamos lá. Divididos por 1,5 vezes 10 na menos 2. Isso vai dar igual a 40 miliamperes. Vai bater com gabarito. Bom, e também eles nos pedem a letra B. Quantos elétrons atravessam essa seção nesse intervalo de tempo? Bom, aí vamos usar então novamente essa equação. Achamos a corrente, temos que... A corrente não vai ser necessária, perdão. Temos que E vai ser sempre um valor fixo, logo achamos N, que é o número de elétrons, que é o que a gente quer. Então vou botar aqui para vocês que a gente já sabe que é 6,0 vezes 10 a menos 4 igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Passa para cá dividindo, vai ficar que N é igual a 6 vezes 10 a menos 4 divididos por 1,6 vezes 10 a menos 19 é igual a 3,8 vezes 10 na 15 elétrons. Bom, terminamos a questão 3. Agora vamos para a questão 4. Vamos precisar de mais algumas equações, mais algumas fórmulas que eu vou botar aqui no quadro agora também para a gente ter. Deixa eu pegar outro giz aqui, que esse giz tá uma porcaria. Vou ver que esse giz branquinho aqui. Questão número 4. Deixa eu pegar as fórmulas aqui. Acho que deixa eu ver. É R vezes L vezes ρ divididos pela seção do condutor. Essa é uma delas. A outra é R total igual a R0. Vou botar
mais pra cá, senão vai ficar ruim pra vocês verem. Vou botar embaixo desse aqui. N total igual a R0, que multiplica 1 mais 1, que vai ser temperatura final menos temperatura inicial. Deixa eu olhar 4 aqui. Qual é a resistência de um fio de cobre de 100 metros? Bom, vamos lá. Ele nos dá o L é comprimento, né? L é comprimento, O vai ser o valor tabelado, então sempre a questão 1 vai fornecer. Se não fornecer, pergunta que tu descubra qual é o O. E a secção também vai ser algo que eles vão fornecer ou eles vão pedir para tu descobrir. Mas o O sempre é tabelado, então a questão sempre vai, não tem como calcular, é sempre algo que tu vai ter tabelado, ou eles vão te dar as outras 13 incógnitas para tu descobrir o O. Bom, ele é o comprimento, ele nos dá aqui que é de 100 metros. De 100 metros, beleza. E uma secção, eles nos dão o S, uniforme de 5 milímetros ao quadrado. Muito importante. Quando a gente for calcular alguma coisa, a gente sempre tem que usar a mesma unidade de medida. A unidade de medida no sistema internacional seria aqui em metros, tá? Em milímetros quadrados, seria metros quadrados no caso, né? Então, eu vou botar uma coisa aqui que eu acredito que vai ajudar vocês. Bom, aqui a gente tem para transformar os 5 milímetros quadrados em metros quadrados. Aqui, se fosse, por exemplo, se eu quisesse transformar 5 milímetros para 5 metros, eu usaria somente assim, como está. Botaria os 5 milímetros aqui, 5 milímetros, aí andaria com a casa, centímetro, decímetro, metro. Botaria a vírgula, seria 5 vezes 10 a menos 2, ou 0,005. Como a gente está trabalhando com metros quadrados, a gente tem que fazer um pouco diferente. Com metros quadrados, a gente vai dividir cada uma dessas colunas em 2. Então, vai botar mais uma coluna aqui, mais uma coluna aqui, mais uma coluna aqui, e assim por diante em todos. Bom, temos que são 5 milímetros quadrados. Fixamos a vírgula, a gente sabe que é 5, porque, por exemplo, poderia ser 5, alguma coisa, poderia ser 10, se fosse 10 seria aqui, mas não é 5, então aqui é 5. Agora pegamos conta dos zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paramos no metro, que é o que a gente quer, metros quadrados. Então ficaria 0,0000005 metros quadrados. Ou 5 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Eu recomendo utilizar 5 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, que é mais fácil. Bom, convertemos então as unidades de medida. Então isso aqui ficou, deixa eu apagar aqui também. 5 metros quadrados, ficou 5 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Bom, passamos para o sistema internacional. Podemos seguir. Vamos continuar com o exercício.
Número 4. As temperaturas de 20 graus. Então, temperatura inicial de 20 graus. 20 graus. E a temperatura final de 50 graus Celsius. Bom, ok. Ele quer saber a resistência. Ele quer saber a resistência dessas duas temperaturas. Primeiro, vamos calcular para essa temperatura aqui. Para essa temperatura, a gente vai usar essa fórmula aqui. A gente quer saber o R, que a gente não tem. A gente tem... ele nos dá ali também, logo após, perdão, esqueci de anotar, dados ρ a 20 graus Celsius igual a 1,7. Deixa eu anotar o ρ aqui. 1,7 micro, que é vezes 10 na menos 6. Cadê? Tá. Vamos por centímetro. Bom, reparem que eu tinha falado para vocês sobre a unidade de medida. Está em centímetro. Não pode. Tem que estar em metro. Então, poderíamos fazer daquele mesmo jeito, fazendo aquele quadrinho que eu botei aqui, fixar o 1,7 no centímetro e ir andando com a casa. Não precisaria ser com os dois risquinhos, porque não é centímetros quadrados, é só centímetros, então normal. Ou a gente só pode multiplicar isso por vezes 10 na menos 2, que é a mesma, que vai dar na mesma coisa. Então, multiplicando isso aqui por vezes 10 na menos 2, ficaria 10 na menos 8 aqui. Na menos 8. Menos 8. E aqui agora passa para metros. Bom, tá tudo agora na unidade internacional. Então, tá. Sistema internacional, perdão. Então, podemos continuar agora o exercício. O R nos dá, que é 100, vezes o ρ, que a gente tem aqui, que a gente viu agora, passou já para a unidade, 1,7, vezes 10 na menos 8. Tudo isso divididos por 5 vezes 10 na menos 6. Só botar 5, porque já passou tudo para a unidade de tá. Agora é só calcular. Jogando na calculadora, vai dar 0,34 ohms. Não esqueça a unidade de medida. Bom, agora ele quer saber isso, a temperatura de 20 graus. Agora ele quer saber a temperatura de 50 graus. Bom, agora a gente tem que usar então essa fórmula aqui, essa equação. Aqui, essa resistência inicial é essa resistência que a gente calculou. A resistência inicial aqui sempre vai ser essa resistência que a gente calculou. Essa resistência final vai ser a resistência após aquecer esse condutor. 1 mais esse aqui. Esse aqui é tabelado, ele é coeficiente de temperatura. É esse aqui. Vou até anotar aqui. Meu Deus, minha letra é horrível. De temperatura. Bom, finge que está escrito coeficiente de temperatura aqui. Aqui é a temperatura final, que nesse caso não sei se seria os 50 graus. E aqui a temperatura inicial, que é 20 graus. Então seria 50 menos 20. É sempre a temperatura final menos a inicial. Vamos substituir então tudo isso aí na fórmula. A gente quer o R total. A gente tem o R inicial, que foi o que a gente calculou agora, 0,34. Isso tudo, 34. Isso tudo vai multiplicar 1 mais o nosso coeficiente de temperatura, que a gente queremos dar aqui no exercício, que eu esqueci de botar aqui, perdão, que é 0,004 graus Celsius, no caso, que é só botar 4 vezes 10 na menos 3. Porque se a gente 0,004,
Se a gente correr a casa para lá, ó, 1, 2, 3, a gente vai ter 4 vezes 10 na menos 3. Andando para a direita, diminui, para a esquerda, aumenta. Bom, ou podemos usar o 0,04, é o que ficar melhor para vocês entenderem. Eu estou usando assim porque é mais fácil. Mas se ficar para vocês melhor entender que é 0,004, para não se confundirem nas notações, perfeito, vai dar no mesmo resultado. Bom, vamos botar aqui então, vou até utilizar 0,004. Aqui isso tudo multiplica 50, que é a temperatura final, menos 20 da temperatura inicial. Bom, agora para resolver isso, a gente primeiro faz os parênteses, né? Que tem mais um parênteses. 50 menos 20 vai dar 30 aqui, que a gente primeiro multiplica por esse 0,4, não pode somar esse aqui. Eu, quando fazia muito esse erro, de primeiro somava isso aqui, mas depois multiplicava aqui. Primeiro multiplica esse, então vai multiplicar esse 0,004 por 30, depois somar com 1, e depois de somado esse 0,04 multiplicado por 30, tu vai multiplicar por 0,34, que aí tu vai chegar na nossa resistência total, que é exatamente de 3.808 ohms. Esse total, 0,3.808 ohms. Bom, vamos então partir para a próxima, número 5. Bom, questão número 5. Vamos ler o que nos pede. Qual é o comprimento de um fio de nicromo? Bom, vamos botar aqui ele que é o comprimento. A gente não sabe. Qual é o comprimento de um fio de nicromo de uma seção reta uniforme com 2,2 milímetros quadrados? Bom, ele nos dá o S, que é 2,2 milímetros quadrados, que vamos ter que fazer novamente aquilo do quadrinho que eu botei aqui na frente. E esses sim vão ser divididos, por causa que são milímetros quadrados. Ou vocês podem só fazer 2,2 vezes 10 na menos 6, que já vai dar certinho para vocês em metros quadrados. Então, vamos botar aqui, vezes 10 na menos 6. Esse 10 na menos 6 é porque a gente tem que botar 6 zeros até chegar lá nesse número. Bom, metros quadrados. Que apresenta uma resistência de 13,75 ohms. Ele nos dá o valor de Rho. Rho é igual a 110. Só que reparem que na lista ele põe 110 micro, vezes 10 a menos 6 no caso, ohms vezes centímetros, né? Só que não pode ser em centímetros, tem que ser em metros. Então aquele micro, que é vezes 10 a menos 6, mais, para passar para metros, em centímetros, vezes menos 10 a menos 2, vou botar aqui para ficar mais fácil, que eu acho que eu não estou conseguindo me explicar. Vezes 10 na menos 6. Isso é o que a gente tem, né? Centímetros. Para passar para metros, a gente multiplica por 10 na menos 2. Juntando aqui, vai ficar 10 na menos 8. É só mais fácil de botar 10 na menos 8, aumenta 2 aqui se tiver sentido. Se já tiver em metros, não mexe. Sempre olha no enunciado. Aqui está 110 micro e aí vai centímetros, tem que estar em metros. Bom, nos deram um Rho e é isso. Nos dão uma temperatura ali que a gente não vai precisar utilizar, porque só nos dão a temperatura inicial, que a gente precisa de uma temperatura final para usar essa fórmula, e nessa fórmula aqui não tem temperatura, então aquela temperatura ali para nós não serve. Se quiser anotar aqui, temperatura igual a 20 graus, pode anotar, porque eu disse, né? Mais fácil anotar duas informações, mas não vamos utilizar.
Então vamos correr para essa fórmula aqui, né? Temos o R, que é 13,75, igual a L, que é o que a gente quer saber, a gente não sabe, vezes o O, que a gente acabou de botar aqui, 110, vezes 10 na menos 8, tudo isso divididos por 2,2 vezes 10 na menos 6. Bom, vamos passar esses 2,2 vezes 10 na menos 6 multiplicando para esse lado, porque está dividindo aqui, vamos passar multiplicando esses 13,75. Então vamos ficar com algo assim, L, que multiplica 110 vezes 10 na menos 8, igual a 2,2 vezes 10 na menos 6, que multiplica 13,75. Bom, agora esse aqui ficou L vezes 110 vezes 10 na menos 8. Esse aqui está multiplicando, passa dividindo lá, porque a gente quer isolar o L. A gente está querendo isolar o L aqui, então. A gente passou para cá multiplicando, porque esse aqui está dividindo, e vamos passar esse aqui dividindo, porque está multiplicando. Então vai ficar L igual a 2,2 vezes 10 na menos 6 vezes 13,75 divididos por 110 vezes 10 na menos 8. Então vai ser igual, bom, só jogar assim na calculadora, multiplicar depois dividir, que vai ser igual a 27,5 metros. Não esqueça a unidade de medida. Se está calculando, tem que botar sempre a unidade de medida do que estiver calculando. Bom, é isso, fazemos as 5. Vamos agora então, todos os dias. Nunca tinha dado aula no quadro antes. Eu me peço desculpas se estiver falando meio rápido ou falando meio. Minhas letras foram meio ruim. É que realmente é a minha primeira vez num quadro. Então, estou tentando. Vai melhorar, aqui na frente vai melhorar. Questão número 6. Qual é a resistência de um fio de 200 metros? Novamente, vamos sempre anotar do ladinho. L igual a 200 metros. Metros por metro e seção uniforme de 2 milímetros quadrados. Já vamos converter. Sabemos que 2 milímetros quadrados é a mesma coisa que 2 vezes 10 na menos 6 metros quadrados, porque não podemos ter o milímetro, né? Tem que estar no Sistema Internacional de Medidas. Viemos então 2 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. A temperatura de 20, a temperatura de 20 graus. Ele nos dá então a temperatura de 20 graus. Provavelmente essa temperatura inicial, que depois nos dá a temperatura final ali, que eu já vi, que é 145 graus Celsius. Nos dá o valor de ρ, que é 47, está em centímetros, então 47 micro ali que eles nos dá, vezes 10 na menos 6, né? Mais os vezes 10 na menos 2, e vai ficar na menos 8. Sempre que tiver centímetros, tu acrescenta, tu multiplica por 10 na menos 2, que já vai automaticamente para metros. Então, como está em centímetros, estava na menos 6, vai para menos 2. Vezes 10 na menos 8. E nos dá também esse cara, que é 0,0024.
também seria a mesma coisa aqui. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso é a mesma coisa que 24 vezes 10 na menos 5. Porque andamos para a esquerda, então está diminuindo. Damos 5 casas para a esquerda, então 24 vezes 10 na menos 5 é a mesma coisa que 0,00024. Bom, temos tudo que precisamos. Vamos agora achar a resistência inicial, que é o que a gente precisa para essa fórmula aqui, que a gente não tem. Vamos achar nessa fórmula. Logo depois, voltaremos e jogaremos tudo nessa fórmula. Então, vamos lá. R, que é o que a gente quer descobrir, é igual a L, que é 200. Se multiplicar o que é 47 vezes 10 na menos 8, que divide tudo por, cadê aqui? 2 vezes 10 na menos 6. Então vai ser igual a 47 ohms. Temos 47, substituímos na fórmula, porque temos temperatura final, que é os 145, e temperatura inicial, que são os 20. Bom, viemos então que resistência total, né, que é o que a gente quer no final, é o R inicial, que é o que a gente calculou agora, o 47, que multiplica 1 mais o coeficiente de temperatura, que nesse caso é o 0,00024 ou 24 vezes 10 na menos 5. Eu vou dar 24 vezes 10 na menos 5, que é mais fácil até para calcular. Que isso tudo multiplica temperatura final, que é 145, menos 20. Bom, agora só jogar na calculadora. Fazemos primeiro 145 menos 20, multiplicamos por 24 vezes 10 a menos 5, somamos 1 e depois multiplicamos por 47. Vamos chegar na resposta de 48,41 ohms. E é isso, questão 6 resolvida. Bora para 7. Agora vamos para o exercício número 7. Qual é a seção reta de um fio de ferro de 100 metros de comprimento? Bom, vamos anotar. Ele nos dá o L, que é 100 metros. Nos dá o valor de ρ, a 20 graus, que é de 12 microcentímetros, então já vou passar para vezes 10 na menos 8, para passar para metros, vezes 10 na menos 8, nos dá a resistência, que é de 6 ohms. Bom, ele quer saber o nosso S. Ele nos dá a temperatura também, falando que é 20 graus, só que como a gente não tem temperatura final, temperatura inicial, temperatura mesma, se ele não nos fala que há uma variação de temperatura, a gente desconsidera. Porque se houver uma variação de temperatura, a gente usa essa fórmula, se não houver, a gente usa somente essa aqui, a mais simples. Bom, nos dá, então, usando aquela fórmula lá de baixo, nos dá uma resistência de 6. Comprimento de 100, o ρ vezes 12 vezes 10 a menos 8. Tudo isso dividido por S, que é aquilo que a gente quer saber. Vamos passar esse cara para cá multiplicando e vamos passar o 6 para baixo dividindo. Então vai ficar S igual a 100 vezes 12 vezes 10 na menos 8, tudo isso que divide por 6. E vai dar S
igual a 2 vezes 10 na menos 6 metros. Ali na folha deu 2 milímetros quadrados. Aqui a gente já passou para 2 metros quadrados. Porque a gente já converteu tudo aqui em cima para metros quadrados, então vai dar em metros quadrados. Se a gente não tivesse convertido, a gente chegaria nos 22 milímetros quadrados, nos 2 milímetros quadrados. Questão número 8. Um fio de estanho, e ele já me dá o coeficiente de temperatura, que é 0,004, que é a mesma coisa do que 4 vezes 10 na menos 3, porque temos que andar 3 casas com a vírgula, mas vamos deixar assim, cuja resistência era de 50 ohms a 20 graus. Aí dá uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Ao ser percorrida por uma corrente elétrica, aqueceu-se até 40 graus. Então já dá outra temperatura, temperatura final de 40 graus. Qual a resistência a essa temperatura? Bom, vamos. O que a gente precisa aqui? Ó? A gente precisa dessa resistência, a gente já tem essa resistência. Coeficiente de utilização, a gente já tem. Temperatura final, a gente tem. Temperatura inicial, a gente tem também. Ou seja, nem vamos precisar usar essa fórmula. Vamos somente usar essa aqui direto. Essa fórmula a gente só usa antes dessa se a gente não tiver o R, por exemplo. Quer dizer que a gente calcula o R porque a gente depende do R dessa aqui, que é o nosso R inicial aqui. Se já nos deu o R ali, essa fórmula aqui não será necessária. Vamos usar só essa aqui. Bom, vamos lá então. R total é igual a R inicial, que é o 50, que vai multiplicar 1 mais o coeficiente de temperatura, que é 0,04, que multiplica a temperatura final, que é 40, menos temperatura final, temperatura final menos a temperatura inicial, que é 20, fecha. 40 menos 20 vai dar 20, multiplicando por 0,004, somando com 1, depois multiplicando por 50, vamos chegar na resposta, que vai dar 54 ohms. Bom, é isso. Agora vamos para a questão número 9. Oi, gente, peço desculpas por estar gravando aqui no caderno. Então hoje é domingo, dia 26, eu pretendo soltar esse vídeo pra vocês hoje. E aí, na hora de editar, vi que o exercício número 9, e já adianto também que o exercício número 15 saiu cortado. Então eu vou ter que gravar de novo aqui no caderno, porque eu não tenho acesso ao quadro hoje, que é domingo. Aí peço desculpas que vai ter uma música de fundo que meu vizinho tá tocando, não tenho o que fazer em relação a isso. E então eu vou fazer aqui rapidinho, o exercício 9 e o 15. Mas eu vou botar em sequência pra vocês, o resto tá tudo certinho. Então vamos começar, exercício número 9. Bom, ele nos diz que a resistência de 300 metros de um condutor de 1,2 milímetros de seção é de 1 kΩ. Bom, ele nos dá o comprimento desse fio, que é 300 metros. Ele nos dá a seção desse fio, que é 1,2, já passando para metros, vezes 10 na menos 6 metros quadrados. E nos dá também a resistência, que é de 1K ohms. O que mais ele fala? Ele pergunta qual a resistência de um fio de mesmo material com 150 metros de comprimento e seção igual a 0,3 milímetros quadrados, à mesma temperatura. Bom, então ele nos dá que o fio tem 150 metros de comprimento, tem uma seção de 0,3, já passando para metros quadrados, vezes 10 na menos 6 metros quadrados, e nos pergunta qual a resistência desse material. Certo,
A gente sabe que a fórmula que a gente tem que usar aqui, como não há variação de temperatura, é igual a L vezes ρ. Pera aí que o caderno deslizou aqui. Deixa eu alinhar. Ρ sobre S. O L e o S nós temos. A gente precisaria de no mínimo 3 dessas incógnitas para achar a quarta. A gente tem só o L e o S, então a gente teria que ou achar o ρ ou achar a resistência. O que esse exercício nos dá? Ele nos dá que um fio, esse fio, ele tem a mesma propriedade, ele é do mesmo material do que o outro. Ou seja, então o ρ vai ser o mesmo para ambos os fios. Porque esse ρ é um valor tabelado por material, claro, depende da temperatura. Só que ali no final ele falou a mesma temperatura. Então, como não há variação de temperatura, o ρ para esse fio, para esse material, vai ser o mesmo. Independente de ser 3 metros, 30 metros, 300 metros, 3.000 metros, o ρ vai ser o mesmo. O ρ só varia com a temperatura. Então, vamos achar o ρ através desse aqui, que nós temos as 3 incógnitas. Então, botando aqui, temos que 1.000 é igual a 300 vezes o ρ que a gente quer descobrir, divididos por 1,2 vezes 10 na menos 6. Passa para cá multiplicando, passa para cá dividindo. Vai ficar ρ, então, igual a 1.000 vezes 1,2 vezes 10 na menos 6, divididos por 300. ρ vai ser igual a 4 vezes 10 na menos 6, certo? Agora a gente já sabe o ρ, achamos a resistência desse cara aqui. R é igual a 150 vezes 10 vezes, vezes, vai ficar, vou riscar aqui, perdão. Tô fazendo de caneta, não tem como apagar. R igual a 150 vezes 4 vezes 10 na menos 6, divididos por 0,3 vezes 10 na menos 6. Então, vamos achar uma resistência de 2K ohms. Essa é a resposta da 9. Espero que tenham entendido. Bom, vamos para a questão 10 então. Um fio muito utilizado em instalações domiciliares é de cobre e com uma seção reta igual a de 1,5 milímetros quadrados. Vamos anotar. 1,5 milímetros quadrados é igual a vezes 10 na menos 6 metros. Vamos converter sempre a unidade internacional de medidas. Dados ρ, eles nos dão ρ, então aqui é 20 graus. Perdão, aqui de 1,7 vezes 10 na menos 8. Aqui ele já nos dá em metros, então não precisamos converter, não está em centímetros. E nos dá o coeficiente de temperatura, que é igual a 4 vezes 10 na menos 3. Daí pergunta, que comprimento desse fio precisamos cortar para que sua resistência a 20 graus seja igual a 3,4 ohms? Bom, temos S, temos ρ. O que nos faltaria aí seria o L, que é o comprimento do condutor, nessa fórmula aqui, e o R. Só que ele já nos dá ele já está perguntando qual resistência ele já está nos dando qual resistência a gente precisa. Ele quer saber na resistência de 3,4. Então, a nossa resistência, nesse caso, vai ser 3,4 igual a L, que a gente não sabe, que é o que a gente quer saber nessa questão. ρ está aqui, 1,7 vezes 10 na menos 8. Tudo isso divididos por S. 1,5 vezes 10 na menos 6. Vamos passar esse cara para cá multiplicando e esse cara para cá dividindo. Então vai ficar assim, L igual, passou isso aqui multiplicando, 1,5 vezes 10 na menos 6, que multiplica 3,4, que vai dividir por esse cara aqui, 1,7 vezes 10 na menos 8.
vamos chegar na resposta que L será de 300 metros. Isso aqui, questão A. Bom, vou fazer a questão B aqui do ladinho, então. Agora eles perguntam qual será a resistência desse pedaço de fio a 100 graus. Bom, agora como eles nos dão variação de temperatura, nos está uma temperatura e agora multiplicou ela, a gente vai usar essa fórmula aqui. A gente já tem a resistência inicial. Temos o coeficiente de temperatura que ele nos deu. Temperatura final, temperatura inicial, é só jogar na fórmula. R igual a temperatura aqui, que é a resistência, perdão, que é 3,4, 1 mais coeficiente de temperatura, que é 4, vezes 10 menos 3. Deixa eu botar aqui para não confundir. Isso tudo multiplica. Temperatura final, que é 100, menos a temperatura inicial, que é 20. Ficou meio confuso aqui, mas é 100 menos 20. 100 menos 20 é 80, né? Então vai ficar R igual a 3,4, multiplica 1 mais 4 vezes 10 a menos 3, que multiplica por 80. Vou multiplicar 80 vezes, ou vai ser 80 vezes 4 vezes 10 a menos 3, mais 1 vezes 3,4, e vamos chegar na resistência final, que é o que a gente queria, a 100 graus, que vai ser de 4,488 ohms. Chegamos na resposta final. Essa aqui é a questão B. Bom, questão 11 agora. Como podem ver, botei mais uma fórmula do quadro para nós, que é V igual a L vezes I. Tensão igual a resistência vezes corrente. É uma nova fórmula, segundo a lei de Ohm, se eu não me engano, que a gente vai precisar usar. Na questão 11. O que diz a questão 11? Um fio condutor cuja resistência é de 500 ohms, vamos anotar, resistência igual a 500 ohms, tem seus extremos sujeitos a uma tensão de 10 volts. Tensão de 10 volts. Qual a quantidade de carga elétrica que passa por uma seção transversal deste condutor por minuto? Bom, ele quer saber a quantidade de carga elétrica. Para isso a gente precisa do quê? Achar a corrente. Achando a corrente jogando nessa fórmula, está feito o esquema. Vamos fazer aqui então. Deixa eu ver. V, que nos dá aqui 10. Vou botar até aqui primeiro, já que é a primeira vez que estamos usando essa fórmula. Vezes I. Nos dá tensão. 10 igual a resistência. 500 vezes I. Está multiplicando, passa dividindo. I igual a 500. Opa, perdão. Igual a 10 divididos por 500. Isso vai dar, deixa eu ver, 0,02 miliamperes, ou 0,02 vezes 10 a menos 3 amperes, como preferirem. Bom, achando 0,02 miliamperes, jogamos nessa fórmula. Porque ele nos pergunta assim, ó, que passa por uma seção transversal deste condutor por minuto. Por minuto. Então ele nos dá que o tempo é 1 minuto. 1 minuto é 60 segundos. E o tempo no sistema internacional de medida está em segundos. Então é sempre importante trabalhar com tempo em segundos, porque senão não vai dar certo a questão. Então tá, vamos utilizar a fórmula então. Temos isso aqui, 0,02 igual aqui por 60 segundos. Está dividindo, passa multiplicando. Aqui igual a 0,02
0,2 vezes 60. Que vai dar... Só um segundo. Que vai dar 1,2 coulombs. Desculpa estar olhando o caderno aqui porque eu não lembro já os valores de cabeça e também não sou um gênio que consigo fazer isso aqui de cabeça. Então tá os valores anotados aqui no caderno. Bom, achamos então a carga, perdão, deu um branco, achamos a carga. Tendo a carga E é um número tabelado, que eu tinha até anotado em algum lugar aqui do quadro, mas é que eu estou gravando essa parte do vídeo em outro dia, então por isso que eu já apaguei aqui. Mas vou botar aqui em cima, que é 1,6 vezes 10 na menos 19, caso alguém não lembre. Então, agora é só jogar nessa fórmula. 1,2 igual a N, que é o que a gente quer descobrir, vezes 1,6 vezes 10 na menos 19. N vai ser igual, está multiplicando, passa dividindo. 1,2 que divide 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, o número de elétrons que passa em 1 minuto vai ser igual a 7,5 vezes 10 na 18 elétrons. Desculpa a letra aí, pessoal, a letra aqui é ruim mesmo. 7,5 vezes 10 na 18 elétrons é o que passa no condutor durante o tempo de 1 minuto e 60 segundos. Essa é a resposta da 11. Questão 12, então. Um fio de cobre tem 600 metros de comprimento. Vamos lá, então. 600 metros. E 2,55 milímetros de seção, só que está escrito aqui. Então, vou botar o S, 2,5, aquele macetinho que eu ensinei para vocês, vezes 10 na menos 6, já que está em milímetros quadrados, para ficar em metros quadrados. Tá. Se os sistemas estão sujeitos a uma DP de 6 volts, V igual a 6 volts. Qual a intensidade da corrente a 20 graus? Qual a intensidade da corrente a 20 graus? A temperatura aqui de 20 graus. Não vai ser relevante o problema, mas... Bom, nessa questão falta uma informação para vocês. Ele tem que dar, ou teria que dar o Rho, ou teria que dar a resistência, porque só com essas duas incógnitas aqui a gente não consegue achar usando essa forma. A gente precisa de no mínimo 3 para conseguir achar. Só que como ele fala que é um fio de cobre, a gente sabe que o Rho do cobre, deixa eu passar para cá, que o Rho do cobre é igual a 1,7 vezes 10 na menos 8. Esse é o Rho. Acredito muito que eles não vão colocar nenhuma dessas questões na prova, assim que não tem alguma coisa, mas caso coloquem, essa é a do cobre. Mas eles não vão cobrar que vocês decorem esse tipo de coisa, não é o tipo de avaliação que eles fazem. Então, sabendo disso aqui, que a gente já viu inúmeras vezes nessa lista, usamos a fórmula, então, aquela ali, para achar a resistência. Botamos, então, 600 metros, multiplicando, 1,7 vezes 10 na menos 8, divididos por 2,55 vezes 10 na menos 6. Essa resistência vai dar de 4 ohms. Bom, pegando uma pergunta aqui do problema. Qual a intensidade da corrente? Bom, ele nos dá a tensão
nos pede para descobrir a resistência, agora quer saber a corrente. Temos tensão, temos resistência, achamos a corrente. V igual a R vezes I. 6 volts igual a 4 vezes I. Está multiplicando, passa para cá dividindo. I igual a 6 divididos por 4. Simplifica os 2 por 2, vai dar 3 meios. Ou perdão, tinha colocado errado aqui no quadro. Está multiplicando aqui, passa dividindo. Então vai ficar corrente igual a 6 divididos por 4. Pode simplificar os 2 por 2. Vai ficar 6 divididos por 2, 3. 4 divididos por 2, 2. 3 meios, que estaria correto também se colocasse na lista, se colocasse na prova, etc. Ou 3 divididos por 2 é 1 meio. Então, 1,5 ampere. Na hora da prova, ele deixa você usar a calculadora, então, mais fácil colocar 1,5. E caso queremos fazer sem calculadora, 3 meios também serve e vai chegar no mesmo resultado. Um fio tem resistência de 2 ohms. Então, aqui R é igual a 2 ohms. Suas extremidades estão sujeitas a uma DDP de 8 volts, uma diferença de potencial de 8 volts. Então a tensão é 8 volts. Calcular a quantidade de eletricidade que passa por qualquer seção em 5 segundos. Bom, você quer saber o C que passa em qualquer seção em 5 segundos. Bom, vamos usar o tempo aqui, que é igual a 5 segundos. Temos R, temos V. Quem falta? Corrente. Mesma coisa. Se quiserem botar assim também, já direto, fica mais fácil. Que corrente é igual a tensão sobre resistência. Pode ser também I é igual a 8, que divide 2. I vai ser igual a 4 amperes. Bom, temos I. Temos o tempo, que é 5 segundos. Queremos o quê? Então, é só botar aqui que I é igual a T sobre a T. 4 igual a delta T sobre 5. Delta Q igual a 4 vezes 5. Está dividindo, passa para cá, multiplicando. Então chegamos na resposta que delta Q é igual a 20 coulombs. Certo? Questão 13 finalizada. Para a próxima. Questão 14. Um fio de 120 metros de comprimento. Bom, o fio vai ter 120 metros de comprimento. É o nosso L. E a área igual a 4 milímetros. Então, o nosso S é igual a 4 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Tem uma resistência de 7,5 ohms. Resistência igual a 7,5 ohms. E tem uma temperatura de 10 graus. Então, eu vou botar aqui o coeficiente de temperatura, que ele nos dá aqui. 6 vezes 10 na menos 3. Aí ele pergunta: outro
condutor no caso, de mesmo material, tem um comprimento de 360 metros. Vamos botar aqui do ladinho, já que é o outro, vou botar aqui, ó. 360 metros. E uma área de 3 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Isso aqui tudo convertendo já, pessoal, para metros quadrados. Aqui está em milímetros. Se botar vezes 10 na menos 6, passa para metros. Qual será a sua resistência a 60 graus? Tá. Beleza. Ele quer saber esse comprimento, a resistência desse cara aqui a 60 graus. Opa, a temperatura de 60 graus. Certo. O que ele quer que a gente descubra desse cara aqui? Primeiro, por que ele nos dá essa informação aqui? Ele nos dá essa informação porque, como é o mesmo material, eles vão ter o mesmo ρ. Porque o ρ é um valor tabelado, assim como o coeficiente de temperatura para cada material. Então, o ρ é o que a gente vai descobrir nesse cara aqui, para depois jogar nesse cara aqui, para descobrir qual a resistência dele a 10 graus, para depois descobrir a resistência dele a 60 graus. Então vamos fazer isso. Resistência 7,5 igual a 120 da largura, né, usando a fórmula lá, vezes o ρ, que é algo que a gente não sabe, que divide por 4 vezes 10 na menos 6. 4 vezes 10 na menos 6. Passa para cá multiplicando, depois passa esse dividindo. Vai ficar como? ρ igual a 7,5 vezes 4 na 10, perdão, 7,5 vezes 4 vezes 10 na menos 6, tudo isso divide por 120. Vamos achar o ρ de, deixa eu ver aqui, de 250 nano. 250 nano é a mesma coisa que 250 vezes 10 na menos 9. Certo? Sabendo isso, achamos a resistência desse cara, primeiramente a 10 graus, que esse ρ aqui é equivalente aos 10 graus, né? Por causa que a gente está usando, se baseando nesse aqui, nos que a temperatura é 10 graus. Então vamos achar a temperatura desse cara aqui agora. A temperatura não, a resistência, perdão. R igual a L, que é 360, vezes ρ, que a gente acabou de descobrir, 250 nano, divididos por, aqui a nossa área, 3 vezes 10 na menos 6. 350 nano é a mesma coisa que 250 vezes 10 na menos 9, tá? Vamos chegar aqui a resistência, que é de, deixa eu ver, é de 30. A resistência aqui é de 30 ohms. Bom, achamos o ρ, depois de achar o ρ, achamos a resistência desse cara. Agora a gente vai achar a resistência dele a 60 graus. Essa resistência é a 10 graus. Vamos jogar nessa fórmula aqui. R é igual à resistência inicial dos 10 graus, né? Que multiplica 1 mais coeficiente de temperatura, ele nos deu 6 vezes 10 a menos 3. 6 vezes 10 a menos 3, se parece mais um mais do que vezes, que temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final, 60 menos a temperatura inicial, que é os 10 graus que nos dá. 60 menos 10, 50.
multiplicando por 6 vezes 10 a menos 3, depois somando com 1 e multiplicando por 30, vamos chegar na resposta de 39. Opa, esse 3 está feio. 39 ohms. É a temperatura desse cara a 60 graus. Esse probleminha, ele é meio engraçado porque nos confunde, mas ele quer a temperatura desse com esse, o que a gente tem que fazer? Mas isso aí é com exercício, vão exercitando, que uma hora vocês já vão ler e já vão dar de cara, não, tá, isso que ele quer. É essa pegada mais de interpretação, porque isso aqui vocês já estão manjando, que eu sei.